Boa noite, graça e paz da parte do nosso Deus, amém? Vamos começar mais um culto nesta noite e hoje, especialmente, nós estamos aqui na igreja, na segunda igreja Batista da Posse, para gravar o nosso culto. Você vai hoje matar a sua saudade de ver a sua igreja. Eu quero te convidar nesse momento a se colocar de pé, nós vamos orar. Vamos agradecer a Deus por mais uma semana. Vamos agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Feche seus olhos, queridos, e vamos orar. Para fazer esta oração, eu quero convidar a nossa querida irmã Eliane. Eliane, ore a Deus nesse momento, querida. Boa noite, queridos. Vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai que está no céu, muito obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos dá. Muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor tem dado na vida de cada um de nós. Abençoa, Senhor, a nossa igreja cada dia mais. Nós te agradecemos porque o Senhor tem sido fiel conosco. Amém. Obrigado por mais um culto que estamos prestando a Ti, Senhor. Que seja para a Tua honra e glória. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus, queridos. Meus irmãos, nós agora vamos louvar o nome do nosso Deus. Vamos continuar adorando o nome do nosso Deus com o nosso ministério de louvor da segunda igreja Batista da Posse. Amém? Senhor, recebe o nosso louvor, a nossa adoração. Te adoramos, Pai. Maranata. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Oh, aleluia. Amém. Te louvamos, Deus. Tu és a nossa Deus da Tua santidade. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás.
sempre reinarás. Glória a Deus, como é bom ouvir o ministério de louvor da Segunda Igreja Batista da Posse. Nós louvamos a Deus por cada membro deste ministério. Que o Senhor continue derramando as suas bênçãos poderosamente sobre a vida deste ministério. E agora, nesse momento em especial, nós queremos fazer uma oração. Nós vamos orar por todos os doentes da nossa igreja. Nós vamos orar por aqueles que estão enfermos. Nós vamos orar pela nossa querida Alice, que não está bem de saúde, que está acometida do Covid-19, nós vamos orar pelo Tiago, vamos orar também pelo irmão Sebastião, vamos orar pela recuperação do marido da Jacira, o Luiz, vamos orar também pelo pastor Sérgio, por todas as pessoas que estão enfermas da nossa igreja. Feche seus olhos, querido, nós vamos orar. Eu quero te convidar, se possível, nesse momento, para que você se ajoelhe. Fique de joelhos nesse momento, nós vamos orar a Deus, vamos entregar cada doente da nossa igreja nas mãos do Senhor. Oremos ao Senhor. Pai querido que estás nos céus, graças nós te damos a Deus por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Ó Pai querido, agora em especial nesse momento, ó Deus, nós queremos te agradecer, ó Pai. Te agradecer porque estamos aqui, ó Deus, e podemos falar contigo. Senhor, nós queremos te entregar, ó Deus, em tuas santas e poderosas mãos, a vida dos nossos irmãos que estão acometidos de alguma doença. Ó Deus, te entregamos a vida da Alice, ó Deus, toma a tua filha em tuas mãos, ó Deus. Derrama sobre ela a cura, ó Deus, que ela necessita, ó Pai. Abençoe também o Tiago, ó Deus, derrame a cura sobre ele. Ó Deus, abençoe a Isabel, ó Deus. Não permita, Senhor, que nada de mal venha acontecer a ela. Senhor, te entregamos o irmão Sebastião, ó Deus, que está ali naquele hospital, ó Pai. Que o Senhor entre com providência naquela vida, Senhor. Abençoe a irmã Marlene, ó Deus. Abençoe a Deus o Luiz, Senhor, que está se recuperando ainda daquela cirurgia. Senhor, abençoe o irmão Vitalino, ó Deus. Abençoe o pastor Célio, ó Pai. Abençoe todos os irmãos da nossa igreja, ó Deus, que estão acometidos de alguma enfermidade. Que o Senhor derrame sobre eles a tua cura, Senhor. Ó Pai querido, recebe, ó Deus, este culto com o cheiro suave do teu trono sagrado. Tudo nós te pedimos,
Tudo nós te agradecemos, sabendo que nada merecemos de ti, mas em nome de Jesus, que nós te oramos. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus, queridos. Você completou aniversário essa semana? Você completou mais um ano de vida durante essa semana? Você fez aniversário? Então a sua igreja, ela quer orar por você nesse momento. Nós vamos agora orar, vamos agradecer a Deus por mais um ano de vida que Ele te concedeu. E eu te convido nesse momento a fechar os seus olhos, para que nós possamos agradecer a Deus por Ele ter te dado a bênção de completar mais um ano de vida. E a nossa igreja é assim: quando os nossos irmãos estão com algum problema, nós ficamos tristes junto com eles, oramos a Deus, pedimos a Ele e clamamos para que o Senhor entre com providência. Mas quando você completa mais um ano de vida, a sua igreja, a Segunda Igreja Batista da Posse, se alegra junto com você. Nós vamos agora agradecer a Deus, porque Ele te concedeu mais um ano de vida. Eu te convido para fechar os seus olhos. Nós vamos orar, vamos falar com Deus. E eu quero convidar para fazer essa oração a nossa irmã Alessandra. Feche seus olhos, queridos, e vamos falar com Deus. O momento é um momento de agradecer. Agradecer a Deus pela vida de cada um irmão que completou mais uma primavera. Oremos ao Senhor nesse momento. Santo Deus e eterno Pai, graça te damos, ó Deus, pela vida. Graça te damos, ó Pai, por estarmos diante da Tua presença, ó Pai, para agradecer, ó Deus. Agradecer por mais um ano que o Senhor concedeu a cada um irmão que completou mais uma primavera. Peço ao Senhor que continue guardando, livrando e protegendo de todo mal. Graças te damos, ó Deus, porque sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, ó Pai, pelo seu cuidado. Obrigada, Senhor, por tudo que tem feito, ó Pai, na vida de cada um irmão. Eu peço, ó Pai, que o Senhor possa estar abençoando e atendendo, ó Pai, o pedido dos teus servos conforme a tua vontade. Graças te damos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Parabéns. A CIB da Posse. Amo vocês. Amém, queridos. Glória a Deus. Meus irmãos, hoje é comemorado na nossa denominação o Dia do Adolescente Batista. E a Segunda Igreja Batista da Posse preparou uma homenagem para os nossos adolescentes. Nós queremos agora louvar a Deus pela vida de cada adolescente que pertence a essa igreja. Você tem um adolescente na sua casa? Ele não está vindo? Nós vamos orar por ele. Vamos entregar ele nas mãos do Senhor. E hoje, em especial, no Dia do Adolescente Batista, nós queremos agradecer a Deus pela vida de cada adolescente que pertence a essa igreja. Vamos agora, juntamente com o Ministério de Adolescentes da nossa igreja e seus líderes, assistir uma homenagem que foi feita pelo Dia do Adolescente Batista. Um, dois, três, vem! Hoje, primeiro domingo do mês de agosto, é comemorada o Dia do Adolescente Batistas. E nós, líderes dos adolescentes e jovens da CIB da Posse, não poderíamos deixar de fazer a nossa homenagem. A você, nosso querido adolescente, nada que você venha fazer, você faz por você, mas pela vida que Deus te deu, pela alegria que Ele nos dá, pela gratidão da salvação, pela possibilidade de servir e adorar ao Senhor, através da profissão que você venha escolher. Então, por mais angustiante que seja algumas escolhas, por mais difícil que sejam alguns momentos de sua vida, lembre-se que Deus não é só um Deus a ser adorado em tudo, mas alguém que participa da construção da história da sua vida e sempre tem o melhor para você. Por esse motivo, nunca se esqueça do Senhor na busca dos seus objetivos pessoais. Tenha uma vida com Deus e para Deus.
pois assim alcançará os desejos do seu coração. Como diz lá em Salmos 37, versículo 5, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o demais ele fará. Feliz dia do Adolescente Batista. Seus líderes, Camila e Mano, com muito amor. A tua misericórdia, Senhor, está nos céus, e a tua fidelidade chega até as mais excelsas nuvens. Salmos 36, 5. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar a quem Deus quer libertar. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar a quem Deus quer libertar. Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca faltarão. Sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca secarão. Nunca secarão. Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca faltarão. Eu sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca secarão. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Meus irmãos, qual ministério da CIB da Posse você pertence? Jovens, adolescentes, mulheres, homens, ministério diagonal? Se você está de fora, não fique. Porque este tempo aqui ele está fechado. Eu estou aqui hoje, nós estamos gravando, nós estamos aqui com a irmã Eliane, com o irmão Carlinhos, o irmão Antônio, o pastor, nós estamos aqui hoje. As portas desta igreja estão fechadas, mas ela não parou. Todos os ministérios que a Eliane está colocando aí agora, para vocês verem os logos, estão trabalhando. Eles não pararam. Se você pertence a algum desses ministérios e está de fora, não fique. Entre, venha juntamente conosco, vamos trabalhar. Vamos trabalhar para o nosso Deus, porque só Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Queridos, não fique de fora. Junte-se a nós, venha trabalhar na sua igreja, na segunda igreja batista da Posse, porque a segunda igreja batista da Posse não parou, ela continua trabalhando. Amém, queridos? Glória a Deus. Nesse momento agora você está preparado para ouvir aquilo que o Senhor preparou para ser ministrado na sua vida? Abra os seus olhos, abra os seus ouvidos e ouça aquilo que será ministrado sobre as nossas vidas nesta noite. Com a palavra, o nosso querido pastor Mário. Olá, queridos. Boa noite a todos. Graça e paz. Espero que todos estejam bem. Alegria muito grande poder reencontrá-lo aqui
nesse nosso bate-papo de domingo. E eu quero começar essa nossa conversa aqui hoje lembrando a você que nós já chegamos aí a 4 meses e meio de afastamento social e já estávamos aí preparando o retorno, já prontos a botar a igreja novamente, né, em funcionamento no templo, mas infelizmente os números, né, acabaram mudando um pouquinho. Você já sabe, o pastor já disse isso outras vezes, eu acompanho com muita persistência ali os dados, os números quase que diariamente, e vinha ficando ali bem confortável, porque até 7 dias atrás, até o nosso último bate-papo na semana passada, os números vinham decrescentes, né, de forma contínua, mas infelizmente nessa última semana houve um revés, os números começaram a subir novamente, a ocupação do Hospital da Posse, que estava, né, em menos de 11%, estavam bem tranquilos, poucas pessoas internadas, poucas pessoas necessitando de estarem entubadas, foi aumentando. E houve um aumento significativo nessa última semana. E você já sabe, nós inclusive temos irmãos hoje, né, que são alvos das nossas orações, que contraíram o coronavírus nessa semana corrente. Então, por tudo isso, o pastor, né, achou por bem a gente esperar um pouco mais. Eu acredito que talvez lá, né, no final do mês, um pouco antes, talvez uma semana antes, já seja um momento mais adequado se os números, né, voltarem a apresentar um bom resultado. E a gente vai observar também o que virá, né, em seguida acerca de todos esses eventos que a gente tem enfrentado aí com o coronavírus. Por isso eu quero, de maneira, né, já inicial, te agradecer pela paciência, te agradecer aí pela sua resiliência e pedir a você que continue nessa pegada, continue animado, porque já já a gente, né, se Deus permitir, estaremos retornando com muita segurança aos nossos encontros presenciais. Hoje a gente tem aqui algumas, né, informações a dar, eu espero que você esteja bem atento aí, que são todas muito importantes. Primeiro, hoje falar do Dia do Adolescente Batista. Você viu aí que programação bacana? A gente assistiu antes. Hoje é um dia especial, já é o domingo em que comemoramos o Dia do Adolescente Batista. E vai, daqui da parte do pastor e certamente de toda a igreja, a nossa expectativa, né? A nossa gratidão a Deus pela vida de cada um dos nossos adolescentes. Lembrá-los que Jesus tem, né, uma grande expectativa acerca deles, que disse o seguinte: não era possível tocar neles, né, deixá-los desconfortáveis, porque deles é o reino dos céus. Então disse que deixem, né, aproximar-se de mim os pequeninos, e a gente tem essa perspectiva, o Senhor também, com cada um dos nossos adolescentes, porque eles são aqueles que irão assumir a responsabilidade do reino, a possibilidade de continuar falando acerca de Jesus, e um tempo muito curto, muito em breve, isso certamente vai acontecer. Então fica aqui da parte do pastor, da parte certamente da igreja, o nosso carinho, né, a nossa atenção a cada um dos nossos adolescentes. Eu quero agora falar um pouco sobre os pedidos de oração. Quero lembrar a você que dominicalmente nós fazemos isso, trazemos aqui até, né, as pessoas, os nossos irmãos, ao conhecimento de todos, a necessidade de, claro, já orarmos por algumas pessoas na igreja de forma contínua, pessoas que têm dificuldades de saúde, pessoas que estão enfrentando alguns problemas já de longo prazo, mas a gente traz aqui também aquela necessidade de momento, aquele irmão, aquela irmã, aquela situação que você precisa colocar nas mãos do Senhor, ainda hoje, ainda na sua, né, oração lá na hora de dormir. E primeiro é uma oração de gratidão. Eu lembro que na última semana nós fizemos menção ao Daziel, lembra lá do Daziel, filho do irmão Daniel e da irmã Irenita, que estava hospitalizado, estava com um problema sério ali de coluna. Pois bem, o Daziel teve alta, ele está em tratamento, aquela expectativa que havia, inclusive da necessidade de uma cirurgia, por hora não se confirmou, vai carecer um pouco mais
de estudos ali, de análise dos médicos, mas a informação é que ele já está em casa, está ali se recuperando, e o irmão Daniel e a irmã Irenita estão muito felizes e muito agradecidos ao Senhor e também à igreja por ter, né, essa capacidade de reagir muito rapidamente no que diz respeito aos pedidos de oração. Eu quero agora pedir a você que inclua nas suas orações diárias, a partir de hoje, 3 nomes, ou melhor, 4 nomes. Primeiro quero falar do nosso querido irmão Sebastião. Irmão Sebastião, esposo da irmã Marlene Santos. Você já ouviu, né, eu comentar aqui no dia de sexta-feira acerca da dificuldade que o nosso querido irmão Sebastião está enfrentando, né? Essa dificuldade de saúde. Ele está internado no Hospital da Posse, e você já, claro, conhece a história, sabe que ele está com uma dificuldade lá, né, no seu aparelho urinário, está lá com uma dificuldade na próstata, e por conta dessa dificuldade ele está internado ali no Hospital da Posse. A gente tem tentado da melhor maneira possível acompanhar, mas há as restrições lá do hospital, e por isso a irmã Fátima tem sido fundamental. Ela, com o acesso que tem lá através da capelania, tem nos ajudado bastante. Você olha aí pela vida do nosso querido irmão Sebastião, da sua esposa, a irmã Marlene Santos. A igreja já está no circuito, você já está sendo, né, representado, muito ativo, não só nas orações, mas também em tudo aquilo de prático que pode ser realizado nessa situação. Quero lembrar que você precisa também orar pela nossa irmã Nice e nosso irmão Tiago. Você já sabe, eu comentei aqui um pouquinho tempo atrás, aqui agora, cerca dos irmãos que estão acometidos de Covid. Pois bem, o Anice e o Tiago, eles testaram positivo agora já no final de semana e estão recebendo um tratamento, estão isolados em quarentena, medicados, mas a atenção, né, que eles requerem nesse momento é muito especial, principalmente por parte da igreja no que diz respeito às orações. Eles estão sendo assistidos ali por um tratamento médico, nós estamos acompanhando muito de perto, você sabe que o pastor tem sempre preocupação com isso, e eu tenho certeza, né, que daqui a pouco eles vão estar recuperados, mas a gente precisa caminhar juntos, em uníssono, numa oração, para que o Senhor possa abençoá-los, guardar também lá a Isabelle, para que tudo corra bem e a gente possa, né, daqui a pouco cantar o hino da vitória acerca da saúde dos nossos queridos irmãos. Agora quero fazer um destaque muito especial, né? Você lembra que a gente estava aí em campanha de missões estaduais e a gente fez uma proposta de que, terminado lá no início do mês de julho, a campanha objetiva ali, com aqueles enfoques diários, né, e até semanais, nós encerramos a campanha, mas estendemos aí a possibilidade da colaboração. Deixamos para o final agora de julho esse desfecho aí da nossa participação econômica, obviamente, nessa campanha tão importante, que é a campanha de missões estaduais. Eu quero trazer aqui para você uma excelente notícia, dizer que a campanha, né, teve um êxito excelente. Eu tive a curiosidade de fazer um levantamento, sempre faço isso, né, vou buscar as informações, e chegamos à feliz conclusão de que foi a melhor campanha, o melhor resultado dos últimos 7 anos. Olha que coisa muito bacana, né? Principalmente nesse momento difícil, nesse momento de afastamento social, nesse momento onde as atividades dos missionários na área estadual são muito importantes, como as capelanias, como lá, né, aquele contato direto que tem, por exemplo, a Cristolândia, com todas aquelas dificuldades de momento que estão, repito, né, acrescidas aí pela excepcionalidade dessa pandemia. Você, então, foi fantástico. Eu quero agradecer muito a você, pedir a Deus que te abençoe demais, que mais uma vez você deu uma fantástica resposta. Mais uma vez você, né, se juntou a toda a igreja e a gente produziu o melhor resultado dos últimos 7 anos. Fica aqui a gratidão do pastor, fica aqui certamente a gratidão da irmã Fátima do Rosário, que é sempre alguém muito envolvida nessa área, né, de missões estaduais.
e ela então certamente já conversou com você ou vai conversar com você para também externar a alegria que está sentindo nesse momento. Muito obrigado a você, meu irmão, você, minha irmã, vocês são especiais, não é? Vocês são fantásticos. A igreja apresenta uma necessidade, você rapidamente se mobiliza e dessa feita você produziu o melhor resultado nos últimos 7 anos. Então, parabéns à Segunda Igreja Batista da Posse pela sua campanha de missões estaduais. Bem, vamos para aquele nosso momento de bate-papo, aquele momento de reflexão. E foi pensando, você sabe, a gente sempre procura um tema de momento, a gente procura um assunto da semana para, né, embasar aqui a nossa conversa à luz da Bíblia. E nessa semana, pensando nisso que a gente já conversou aqui, pensando nessa realidade de uma igreja, não é, muito amorosa, uma igreja muito coesa, uma igreja que faz a diferença, uma igreja que tem um papel importante na comunidade onde está inserida. Eu quis trazer para a gente, né, dialogar hoje aqui um texto que é bem conhecido, mas que dá para a gente um grande embasamento acerca do que é, né, ser essa comunidade abençoada que é a Segunda Igreja Batista da Posse. E aí eu gostaria de, em poucos minutos, conversar com você sobre esse texto. E esse texto está lá em Mateus, capítulo 5, e a gente vai ler a partir do verso 1 até o verso 12. Mateus, capítulo 5, a gente vai ler a partir do verso 1 até o verso 12. Você sabe, pastor, ler sempre na NVI, né? E eu vou fazer a leitura aqui, peço a você que me acompanhe. Diz assim o texto: Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois, da mesma forma, perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Amém? Olha só que texto sensacional, que fala especial de Jesus. E eu quero aqui, antes da gente mergulhar um pouquinho no texto, te dar um contexto aqui, te trazer uma informação interessante e importante, né? Esse texto aqui, Mateus capítulo 5 até o capítulo 7, é talvez o texto mais importante nos evangelhos para aquele que um dia abraçou, né, o Senhor e Salvador Jesus Cristo como mestre e como, né, Senhor. Esse texto é o que a gente chama de constituição do reino, ou seja, nesses capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho segundo o apóstolo Mateus, Jesus vai nos orientar acerca de como é a atitude, né, como é o agir, como é o caminhar de alguém que foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Alguém que entendeu a mensagem de Jesus e que abraçou essa caminhada, né, contínua em direção ao reino. Então eu vou aconselhar você, meu irmão, minha irmã, o mais novo membro da igreja, aquele com mais experiência, a revisitar esse texto, né? A lê-lo com bastante atenção, porque quero lembrar a você que Jesus não escreveu uma única linha nos evangelhos, né? Jesus não colocou uma única palavra no papel, e isso é interessante,
porque a gente vai ver aqui o quão pragmático era Jesus, né? O quão eficiente era essa caminhada de Jesus, e sempre pautada no pragmatismo, na realidade, no fazer, no construir, muito mais no que discursar. Jesus não escreve uma única palavra. O que está posto nos evangelhos são ali as observações feitas por aqueles que andavam com ele, pelos seus discípulos, seus seguidores, e ele vai colocar nesse papel aqui, um dos seus seguidores, o Mateus, de maneira muito objetiva, o que é que Jesus espera de cada um de nós, né? De maneira mais objetiva. Eu quero lembrar a você também que esse pragmatismo de Jesus aparece novamente lá num livro que não faz parte dos evangelhos, lá no livro do Apocalipse. Eu disse assim, olha, ele não escreveu nada, e realmente não escreveu. E lá, embora existam 7 cartas às igrejas da Ásia, ele também não escreve, pede, né, que o apóstolo João faça isso. Mas o que eu quero chamar a atenção a você, lá nas 7 cartas, né, às igrejas da Ásia, é esse pragmatismo que eu estou falando, essa objetividade que eu estou falando para você. Porque se você tiver, né, um zelo maior na leitura, mais atenta lá das 7 cartas, né, às igrejas da Ásia, você vai perceber que Jesus está reclamando nas 7 cartas das faltas de atitude, das faltas de posicionamento, das faltas de movimento objetivo. Ele não fala em tese, ele não fala em teoria, ele não viaja ali apenas em reflexões, não. Ele reclama exatamente da falta de objetividade, de realizações ali nas 7 igrejas da Ásia. Então, com isso em mente, com essas 2 realidades, eu quero acompanhar esses versículos aqui do capítulo 5 para discutir com você um pouquinho. E eu começo já a falar do primeiro versículo do capítulo 5, quando ele diz assim: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e assentou-se, seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los. E essa coisa do ensinar, para Jesus, era muito importante. A educação moderna, o pastor, é educador, você sabe disso, e a educação moderna exige hoje uma nova realidade. O professor hoje não é apenas um depositário de informações, O professor hoje é um facilitador. E facilitador em que sentido? Onde a verdadeira atitude, a verdadeira prática, o verdadeiro fazer está naquele que está sendo ensinado, está naquele que está ouvindo, A Bíblia já nos orientou sobre isso lá naquele tempo. O apóstolo Paulo já sabia disso. Ele dizia o que para nós? Que nós devemos ser o quê? Não somente ouvintes, mas principalmente praticantes da palavra de Deus. E é o foco da nossa conversa aqui hoje desse texto. É essa ideia de sermos praticantes, de termos ali a nossa parcela de movimento, de atitude, para deixar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo contente com a atuação da igreja. Então, ele diz que ele se assentou e esses seus discípulos estavam perto dele e ele ia ensinando a esse pessoal. Isso vai aparecer de muitas maneiras aqui, porque essa teoria de início de texto passa à prática lá depois. Depois, quando você tiver um tempinho, acompanha lá os capítulos 6, 7, 8, até o capítulo 9, e você vai perceber que ele pratica tudo aquilo que está falando aqui e exige dos seus que também façam isso, também pratiquem. Mas qual é a característica do que pratica? Esse é o mais importante para nós aqui nesse bate-papo. Eu quero ver com você aqui. Lá no 3, ele diz assim: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Isso aqui é muito importante. Esse reconhecimento, quando a gente fala em pobreza espiritual, a gente tem uma ideia aí popular, diz assim: olha, uma pessoa ali, o pobre de espírito é aquele ali que tem uma realidade muito difícil, é aquele ali que tem vários problemas de ordem espiritual, é aquele ali bem desanimado. Alguns chamam até, numa linguagem assim dos nossos irmãos pentecostais, o atribulado. Tá? Não é isso que ele está falando, não. Quando ele fala aqui de ser pobre em espírito, ele falando do reconhecimento da minha e da sua condição. Como pecadores contumazes, como pecadores que estavam condenados ali à perdição eterna, nós somos alcançados pela misericórdia de Deus, mas a gente não pode perder de vista essa realidade.
Nós estávamos fadados à derrota, nós estávamos fadados, né, ao mundo de dificuldades, a um mundo de choro, de dor, a um mundo sem alegria, sem paz e felicidade lá na eternidade. E isso, né, nos fazia ter ali um espírito abatido, um espírito, né, menor no aspecto propriamente dito da palavra espírito. E o que ele está dizendo aqui é que, embora agora sejamos filhos do rei, estejamos ali, né, seguindo a Jesus, nós não podemos perder de vista essa realidade. Só esse que tem essa noção de que, né, está ali seguindo a Jesus, mas tem essa sua, desculpe a expressão, mas é que se encaixa aqui, essa miserabilidade espiritual, ela, né, acaba te beneficiando, porque só assim você vai valorizar o reino de Deus. Já pensou, né, naquelas pessoas que não aceitaram a Jesus, não reconheceram essa realidade, dessa necessidade, estão caminhando a passos largos para a perdição. Agora você não, meu irmão, que reconhece a sua dificuldade, você que luta aí, eu quero falar com você que luta contra uma dificuldade. Olha, pastor, eu estou aqui lutando contra essa minha fragilidade, eu tenho esse problema aqui, eu tenho, né, esse calcanhar de Aquiles, essa fraqueza aqui, mas estou lutando, reconheço que é um erro, reconheço que é uma coisa difícil, reconheço que é algo que me prejudica e estou lutando contra isso. Você é um bem-aventurado. Você, né, é alguém que diante do Senhor é agradável, porque você está lutando, você está, né, caminhando nessa direção de se livrar dessa dificuldade. Aí ele diz assim, depois, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. É verdade. E a gente tem tido, né, essa experiência, a gente tem convivido com irmãos que têm a sua dificuldade. Você lembra da Márcia, que está aí enfrentando o luto, outros também que ainda estão enfrentando o luto, que precisam mesmo pôr para fora, precisam chorar, precisam demonstrar a sua fragilidade. Tem gente que acha que não, que tem que ser, né, durão ali, que tem que manter a postura, né, que não se abala, não se abate. Isso não é verdade. A nossa alma necessita desse exercício, por isso nós choramos. Se não fosse algo próprio, né, da nossa espiritualidade, e que pudesse ser expressado através da nossa fisiologia, as lágrimas, né, o abatimento, isso é necessário. Então, não seja aquele equivocado, achar, não, eu sou muito forte, eu sou especial, eu não me abato com isso, eu não preciso. Não, você precisa sim, você precisa vivenciar essa dificuldade, que você vai ser acolhido, que você vai ser abençoado. Você é frágil, sim, eu também sou, todos somos, e nesses momentos de grande dificuldade, a gente chora e o Senhor nos consola, porque até o mestre chorou, né? Lembra do texto? Quando foi informado acerca da morte de Lázaro, mesmo sabendo que iria ressuscitá-lo, o mestre, lá no capítulo, versículo 35, diz aqui, o Senhor chorou, compartilhou. Eu quero agora lembrar das bem-aventuranças aos humildes. Isso aqui é muito importante. Ele diz, bem-aventurado são os humildes. Mas veja bem, quando a gente fala de humildade, alguns fazem uma confusão com essa expressão. Acha que ele está falando exclusivamente daquele, né, que tem poucos recursos, daquele que vive uma vida mais difícil, e não é na realidade só isso. Claro que a palavra humilde aqui também tem essa conotação, mas a conotação maior vai em outra direção. Fala daquela nossa realidade, né, de nos sentirmos ali pequenos diante do Senhor, nos sentirmos ali né, com dificuldades, prontos ali a serem assistidos, que não somos especiais, não somos diferentes, né, no que diz respeito a todos os outros, nós somos iguais a todos, nós enfrentamos lutas como todos os outros enfrentam, nós temos dificuldades como todos os outros têm, e essa característica do humilde, mas não é aquele falso humilde não, tem um problema, né? Tem gente que tem aquela coisa que a gente chama de falsa humildade, já viu? Eu vou te dar um exemplo aqui, desse problema da falsa humildade, quer ver? Você já percebeu aquela pessoa que quando alguém diz assim, olha rapaz, muito obrigado ali pelaquela sua atuação, olha, aquele trabalho que você fez ficou perfeito, ficou muito bom, né? E aí vem aquele discurso de humildade, quando diz, não, mas olha, né, eu não faço nada sozinho. Bom, esse discurso é piegas, né? E ele demonstra
que essa humildade não está tão aparente assim. Não, humilde é aquele que reconhece a sua dificuldade, reconhece a sua condição e reconhece que é igual a todos os outros, nem melhor, nem pior. O humilde também não é aquele que deve se diminuir, não é aquele também que deve, né, ficar lá cabisbaixo, eu sou sempre o tadinho, eu sou sempre o pobrezinho, eu sou sempre aquele carente, porque isso também é um equívoco. Muitos estão deixando de viver, muitos estão deixando de conquistar, porque eles abaixam a cabeça, eles não produzem, eles não avançam e ficam só na expectativa de que alguém pode fazer alguma coisa por eles, porque eles não têm condições de fazer nada por si mesmos. Então, essa ideia aqui da humildade é essas duas vertentes: reconhecer a sua pequenez, reconhecer lá os seus problemas, mas, acima de tudo, reconhecer que você é igual a todos os outros, nem melhor, nem pior. Aí ele diz assim: bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça. Isso aqui é muito importante. Mas de que justiça ele está falando? Dessa justiça que a gente produz, dessa justiça que busca compensação, dessa justiça que busca tornar a situação um pouco mais equilibrada, igualitária, nessa justiça que a gente chama de justiça dos homens? Não, não é disso que ele está falando. Ao contrário, essa justiça a gente deve, né, ter cuidado com ela. Essa justiça a gente deve desprezar. Por quê? Porque essa justiça sempre vem travestida, né, de um outro sentimento. Quando a gente normalmente diz assim, olhando à luz do entendimento humano: olha, pastor, eu quero justiça, olha, pastor, eu quero fazer justiça, normalmente isso vem travestido de vingança, vem travestido de retaliação, e isso nunca é bom, isso nunca é positivo, isso nunca traz para você no final, né, algo de bem para você, vai trazer sempre um malefício. Eu vou te dar um exemplo aqui muito rapidinho, que você vai entender bem o que eu estou falando. E vou falar, né, de experiência própria. Eu me lembro de um evento na minha adolescência, acho que eu já contei isso na igreja, mas não, nesse momento aqui vale a pena repetir. Eu me lembro que lá na minha adolescência eu sempre fui aquele típico moleque, né, lá da zona suburbana e tal, aquele moleque de rua, pipa, né, aquelas brincadeiras de criança, jogar bola, aquele negócio todo, a turma da garotada da rua. E eu me lembro de um evento, e você já sabe, a gente já conversou sobre isso, eu fui criado pela minha avó, e a minha avó era uma mulher, embora não tivesse, né, cultura, embora fosse uma mulher que soubesse escrever um nome, ela era de uma sabedoria fantástica, sabedoria que ela adquiriu com a experiência e com a sua relação com o Senhor. E ela, então, num determinado evento, me deu uma lição, né, que até hoje eu me recordo e agradeço por aquela lição, sobre justiça. Eu me lembro que, tempo de pipa, você já, né, soltou pipa aí, a rapaziada aí sabe como é, e você sabe que tem uma regra ali do mundo, né, de quem solta pipa, que é muito interessante. Eu sou proprietário da pipa, mas se ela, né, foi cortada por uma outra pipa, por um evento qualquer, eu deixei, né, de ter o controle da pipa ali, perdi, ela voou, como a gente costuma dizer, quem pegar a pipa passa a ser o dono. Não é isso? Não é aquela coisa de que, peraí, essa pipa é minha. Não, você foi cortado, você perdeu a pipa, ela agarrou numa árvore, ela caiu na casa de alguém, aquela pessoa passa a ser o dono da pipa. Essa é a regra da garotada. Muito bem, então, diante dessa situação, eu me lembro que alguém soltando uma pipa lá, a pipa se desprendeu lá, né, e veio a cair dentro do quintal da minha casa. Ótimo, né? Eu passei a ser o proprietário da pipa. Peguei a pipa e já estava pretendendo soltá-la ali mais tarde. Aí o garoto lá, que era o dono da pipa, veio até o portão para pedir que eu devolvesse a pipa, porque a pipa era dele. E começou aquela discussão: é sua, não é? Voou, eu peguei, é minha, está no meu quintal. E a minha avó escutou a discussão e veio tomar partido, veio saber o que estava acontecendo. E ela então, ouvindo a história, disse assim: devolva a pipa é dele. Eu falei: não é dele não, voou, eu peguei, agora é minha. E a minha avó, então, foi um pouco mais severa e disse: eu estou mandando você devolver. Aí eu quis fazer justiça, né? Eu quis equilibrar a situação, eu quis, né, ali deixar as coisas de acordo com a realidade do que está acordado. E o que eu fiz, para não desobedecer a minha avó, quebrei a pipa.
Quebrei toda a pipa e entreguei ao garoto a pipa toda quebrada. Qual era a ideia? Era aquela ideia de vingança, era aquela ideia de nem para mim, nem para você. Não é? Se eu não posso ter, você também não. E a gente tem essa dificuldade hoje com esse nosso conceito de justiça. Né? Quantas pessoas fazem assim? Quantas pessoas olham para o outro, têm uma dificuldade com o outro e falam assim, não, se isso não pode ser meu, também não vai ser seu. Né? Se não acontece comigo, também não vai acontecer com você. E você parte para essa vingança, você parte para esse ato, né, que desagrada ao Senhor, achando que está fazendo justiça, mas não está. Você está contrariando ao Senhor. E o que ela fez? Foi até lá, pegou o dinheiro e deu ao garoto para que ele comprasse uma nova pipa. Pois bem, ele teve uma pipa novinha, melhor do que aquela, e eu fiquei sem pipa nenhuma. E olha, quer dizer, hoje eu penso que eu fui um grande idiota, porque se eu tivesse obedecido, se eu não tivesse tentado fazer justiça, talvez eu tivesse naquele dia ganhado uma pipa melhor do que aquela, porque conhecendo minha avó, se eu tivesse obedecido primeiro ali, certamente ela me daria depois o dinheiro e mandaria eu comprar uma pipa nova. Então veja bem que tipo de situação eu me envolvi, e isso é quando a gente pensa em fazer justiça. Mas ele vai além, ele diz assim, bem-aventurados são os misericordiosos, olha que coisa legal, né? São aqueles que olham sempre para o outro com um olhar generoso. Mesmo que você esteja naquele momento sendo enfrentado, mesmo que você esteja naquele momento sendo prejudicado, mas você tem que ter sempre um olhar misericordioso. Não é ser pateta, desculpe aqui a expressão, não é ser aquele bobo que todo mundo faz o que quer, mas ter sempre um olhar generoso, ter sempre aquela intenção, sempre aquela vontade de melhorar aquela caminhada, de melhorar aquela situação, de compreender aquela realidade. Né? Por que aquela pessoa está fazendo isso? Por que ela age assim? Por que ela te confronta? Por que ela te prejudica? Mas sempre tentar, na medida do possível, relevar, ser misericordioso, tentar ajudar aquela pessoa a caminhar numa direção diferente. E ele fala daqueles que têm coração puro. E eu sei que você é alguém que age dessa maneira, que você nunca é mal intencionado. O coração puro aqui, que ele está se referindo, é isso. É você que tem que ser sempre bem intencionado. As suas decisões, as suas ações sempre têm um objetivo nobre. Né? Não é aquela ação que tem por trás alguma coisa, de conversou um pouco sobre isso semana passada, que tem uma intenção escusa, uma intenção diferente por trás. Você tem que ser sempre bem intencionado, sempre com esse coração generoso, puro, aberto, mesmo que isso te cause algum prejuízo, mesmo que isso te traga alguma dificuldade, mas é o seu dever como seguidor de Jesus. E ele fala dos pacificadores. Olha que coisa bacana. Você é um pacificador? Ou você é aquele que adora, desculpa a expressão aqui bem popular dos nossos jovens, uma treta, uma confusão, uma dificuldade? Não, olha, pastor, eu dou um boi para não entrar numa briga, uma boiada para não sair. Não é verdade, crente não age assim. Crente está sempre ali tentando pôr panos quentes, está sempre tentando aliviar a situação, dar ali tudo aquilo que está acontecendo. Então, eu quero, nesse momento, dizer a você que o nosso tempo está encerrando, eu quero só fechar e reler para você o final aqui desse texto. E ele diz assim, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se, regozijem-se, porque os grandes profetas também tiveram isso. E a recompensa de vocês está lá nos céus, a nossa morada celestial. Então, meu irmão, minha irmã, você que é muito generoso, é muito gentil, você que é muito participativo, eu quero aqui agradecer a Deus pela sua vida. Eu tenho olhado para a Segunda Igreja Batista da Posse e enxergo ela agora não como rebanho, mas com uma nova metáfora, como uma colmeia. Já viu lá como é que funciona uma colmeia? A gente olha de fora assim, quando está tudo mais ou menos dentro do cotidiano, parece que não tem muita movimentação, elas não estão muito corretas, está tranquilo, cada um fazendo o seu papel, cada um exercendo a sua função, cada um no seu quadrado. Mas quando o ataque chega, quando qualquer intercorrência acontece na colmeia, eles se juntam, tudo para, e você olha aquele enxame enorme de abelhas, tudo em defesa da colmeia. É assim que vocês têm sido, sempre em defesa do Evangelho,
porque quando defendem o outro, quando socorrem o outro, quando ajudam o outro, fazem isso, né, de maneira arquitetada, de maneira conjunta, de maneira quanto igreja. Então, fica aqui meu agradecimento, fica aqui a minha alegria em poder participar desse grupo. Parabéns à Segunda Igreja Batista da Posse, que vocês tenham uma semana abençoada, que o Senhor, né, garanta a você tudo aquilo que deseja ao seu coração nessa noite. Deus a todos abençoe em nome de Jesus.